Na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. E eu acredito que Deus sempre tem algo melhor pra oferecer pras pessoas boas. Eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né? Eu acredito assim, acredito em Deus sim. Eu acredito muito em Deus também. Eu particularmente... Desde sempre? Desde sempre. Uhum. Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir. Mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... Não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus. Eu sempre ia na igreja evangélica. E... Depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus já preparado para você. Faz exatamente. sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus. É tipo um imã, né? A gente atrai o que a gente quer, né? Mas em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Eu sempre levava a Bíblia comigo. Olá, meus amigos. Hoje eu vou analisar as palavras da Isabel Veloso, essa jovem paciente de câncer terminal, uma moça muito bonita, por sinal, mas infelizmente ela tem seus dias contados. Ela é portadora de um câncer, um câncer terminal. E ela foi ao podcast Inteligência Limitada e ela deu ali uma entrevista, um depoimento bem espontâneo, juntamente com seu namorado, e eles falaram ali muitas coisas importantes. E eu quero fazer uma observação em seu testemunho, em suas palavras. Vamos ver o que foi que ela falou, vamos ver se tem algum sentido. Infelizmente, não é? Uma jovem, muito futuro pela frente, mas que tem os seus dias contados por conta de um miserável câncer, uma doença terrível e covarde. Infelizmente, não é? Já pensou? Você viver e saber que você está sentenciado à morte, saber que você tem poucos dias de vida, já com praticamente a data marcada. É cruel, é terrível, deve ser realmente pavoroso. Se bem que nós todos seres humanos, nós estamos com nossos dias contados, não é? Não assim exatamente sabendo que a gente tem uma doença, como é o caso da Isabel, mas a vida aqui, ela é como uma vela acesa e muito rapidamente ela pode se apagar. A gente não tem certeza de nada a não ser saber que um dia a gente vai ter que deixar essa existência
a qual é a única vida que temos. Vamos para a inexistência depois disso e tudo vai se acabar. Então é muito importante a gente aproveitar os bons momentos que a gente puder para viver intensamente. Tá bom? Então vamos ouvir o que é que a Isabel Veloso vai falar. Acho que primeiramente é o seu namorado que vai falar. Vamos ver o que eles vão dizer. Você falou em Deus, você falou também dessa parte espiritual. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam que a gente que muda o destino? Como que vocês pensam sobre isso? Na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. Então o namorado dela começa falando e ele diz que acredita sim na ideia de que nós, seres humanos, sempre colhemos aquilo que plantamos. E eu pergunto, de onde que ele tirou essa ideia? Ele sendo um jovem, uma pessoa ainda muito jovem, de onde que ele tirou essa ideia? Certamente essa ideia é uma ideia bíblica que a gente encontra em Gálatas capítulo 6 e no verso 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, as pessoas que têm uma fé religiosa, que acreditam na Bíblia como palavra de Deus, como manual moral, manual de verdade, eles acreditam muito nessas ideias. Só que isso aí, na prática, não funciona. Basta ver o caso da namorada dele. O que é que ela está enfrentando? Ela tem os seus dias contados, ela é portadora de um câncer, e se de fato a gente só colhe o que planta, então o que foi que ela plantou para ela colher essa doença terrível, essa doença cruel? Não tem sentido, não é? Não tem sentido. É por isso que a gente tem que prestar muito bem atenção naquilo que a gente vai falar, né? Porque uma pessoa racional jamais vai falar coisas sem sentido. Uma pessoa que tem uma mente esclarecida sabe muito bem o que vai falar. Um jovem como ele, eu não tenho dúvida de que é muito inteligente, mas infelizmente ele congelou o seu raciocínio, né, racional, por acreditar nas palavras desse livro, né? Infelizmente. Eu acredito muito em Deus também. Eu particularmente... Desde sempre? Desde sempre. Uhum. Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir, mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido, não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus, eu sempre ia na igreja evangélica, e depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? A Isabel, ela fala que ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, de muita fé, que ela sempre foi à igreja evangélica e que ela sempre procurou manter a sua comunhão com Deus. Muito embora Deus não tá nem aí para a comunhão dela, né? E de outras pessoas. Por quê? Porque Deus é apenas um conceito, gente. Nada mais que isso. É um conceito criado pela mente humana.
Logo, ele não existe, porque se existisse, é claro que ele corresponderia à fé das pessoas. Pois na sua palavra, na Bíblia, está dizendo que a pessoa deve buscá-lo enquanto é tempo, enquanto se pode achar. E que se deve clamar: clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Só que na realidade a gente não vê essas promessas se cumprindo. As pessoas nos seus piores momentos, mesmo elas tendo muita fé, elas não conseguem alcançar essa resposta, alcançar essa comunicação recíproca com esse Deus. E nesse caso a Isabel, ela, muita fé, ela orava, lia muito a Bíblia, sempre orou a Deus, mas ela nunca obteve nenhuma resposta do porquê que ela estava enfrentando tudo isso. Mesmo assim, ela sabendo que ela estava com câncer, depois que ela descobriu, ela continuou crendo, continuou acreditando em Deus, continuou nutrindo sua fé, e ela diz que acredita sim em destino. Aí acredita que Deus tem sempre o melhor preparado para aquelas pessoas que o amam, né? Só para as que o amam, né? Não é para o ateu não, tá? Só para as pessoas que o amam. E eu acredito que nesse caso ela deve amar muito a esse Deus. E por que ele não a cura? Por que ele não lhe entrega o direito de viver, já que ela é tão jovem, não construiu família, não viveu nada? Qual é a razão de tudo isso? O que é relevante para esse Deus é ver uma menina tão jovem sofrendo desse jeito, com dores cruéis, tendo que enfrentar um verdadeiro calvário de sofrimento. O que Deus pode tirar de proveito nisso? Qual é a grandeza que ele está passando? Qual a lição que ele está passando através do sofrimento dessa jovem? Não seria mais fácil ele mostrar o seu amor de outra maneira, né? Porque aí ele não está mostrando nada. Ele está mostrando aí como ele é um Deus sádico que se sente bem, se apraz com o sofrimento, com a dor, não é? Com o desespero e pânico das pessoas. Essa é que é a realidade. Veja o que ela diz. Ela diz que tudo aquilo que a pessoa tanto almeja, isso é aquilo que lhe pertence, que Deus vai lhe dar, né? Será que ela não almeja ficar curada, não almeja viver? E por que então que Deus não lhe presenteia, né? Não lhe dá essa dádiva? Ela disse que as pessoas boas sempre vão receber alguma coisa de bom. Eu acredito sim que ela é uma pessoa boa. E por que ela não recebe a cura desse Deus? Aí está mais que provado, aí está mais que evidente que esse Deus é
apenas um personagem. Igualmente, os super-heróis das histórias em quadrinhos da Marvel, tantos super-heróis que embalaram as nossas infâncias, mas que na verdade eles não são reais. Assim é esse personagem bíblico chamado Deus. Ele é assim. Então, é um caso difícil. As mentes religiosas são muito complexas, confusas. Por mais jovem que seja, por mais inteligente, capaz que seja, elas ficam completamente confusas, porque é isso que a fé gera na cabeça das pessoas, confusão. Infelizmente, nós estamos diante de pessoas tão jovens, tão inteligentes, mas que congelaram a sua racionalidade por acreditar no livro lendário chamado Bíblia. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem, ajude esse canal a ir mais longe. Meu muito obrigado.